Senhoras, senhores, jovens, meninos e meninas, bom dia. Bom dia também aos nossos amigos internautas e que nessa manhã possamos refletir um pouco mais sobre a palavra de Jesus. O Evangelho é muito claro, explícito. E quando Jesus disse, deixai vir as criancinhas, via de regra, a nossa cultura judaica cristã, tendemos a achar que uma criança é pura. Tendemos a achar que uma criança é tão pura que quando desencarnam, ainda cedo, com dias, com meses ou com poucos anos, há de dizer então alguém, foi para o reino dos céus, virou anjinho. Uma alma pura, não teve nenhum pecado. Lembro-me muito bem quando criança, com algumas crianças menores do que eu, foram a óbito, como se dizia, falecia, como se dizia, numa linguagem espírita, desencarnaram. Então se dizia que ia comprar um caixãozinho para o anjinho, e geralmente o caixão representava uma pureza, e achava-se isso. Ou quantas vezes, até os dias de hoje, ao nos remetermos a uma criança, dizemos que é inocente. Veja que inocente essa criança. E se olharmos um pouco para dentro de cada um de nós mesmos, iremos perceber que não tão inocente assim. Porque todos nós, um dia, já passamos por essa fase da criança. E quantas vezes, ainda pequenino, com 2, 3, 4 anos, quebramos alguma coisa, causamos algum prejuízo material em casa e colocamos a culpa no irmão, no primo, na avó, na babá. Não tão puro assim. Ou quantas vezes, um pouco maior, com 7, 8, 9 anos, temos algumas inclinações, alguns desejos, pegamos algum brinquedinho, por exemplo, de algum coleguinha, de algum primo, guardamos, levamos depois de uma passagem, quem sabe, na casa desse colega ou primo, eis que a mãe está no carro e diz, de quem é esse brinquedo, fulano? E ele fala, não sei, não me lembro. Como esse brinquedo veio parar aqui? Não me lembro, minha mãe. Não me lembro. Ah, você lembra sim, diz a mãe. Lógico que você lembra, pertence a alguém. E você vai ter que lembrar agora. Minha mãe, eu acho que é de fulano. Ah, você acha? Então a gente vai voltar e vai devolver o brinquedo. Mas eu não peguei, minha mãe. Eu sei que você não pegou, mas você vai devolver. Ou quantas vezes uma mãe mais atenta, um pai mais atento, tios, avós, ao chegar também da escola, a gente vai observar na mochila, na bolsa do filho, do sobrinho, do neto, da neta, uma borracha, uma caneta, ou como dizem eles aos 20 anos, uma grafite. Até colocaram o feminino, né? Porque não é a grafite, é o grafite, mas dizem, uma grafite, minha mãe, uma HB. E aí, mas de quem é? Eu não me lembro de ter comprado esse grafite para você, junto com o seu material escolar. Ah, é um colega que me emprestou. Ah, atentamente, no outro dia observa-se e continua lá o mesmo material. E é preciso então, se é muito pequenino, ir à escola, conversar com a pró, explicar a situação e perguntar a ele se ele devolveu e dizer, vou lhe perguntar a sua pró. Cenas do cotidiano como essa nos dá a perceber que não tão inocente assim. Mas afinal de contas, quando esta criança foi apresentada a Jesus, conforme está declarado em Mateus e Marcos, e os discípulos se chatearam, zangaram-se, e Jesus repreendeu cada um deles, e disse, epa, alto lá, deixai vir as criancinhas, porque todo aquele que se assemelha a ela terá o reino dos céus. Então quer dizer que todo aquele que é igual a ela? Não. A palavra diz, assemelha-se. A nossa irmã fez a leitura e disse que há uma simbologia de ternura, de candura na criança. A criança representa isso. Todavia, ela é um espírito antigo, como a grande maioria de nós somos. Com experiências, com inclinações, com conquistas, bem verdade. Com iluminação, mas também, devido ao estágio que nós nos encontramos na Terra, com suas sombras, com seus defeitos, com suas limitações, com suas dificuldades a serem vencidas, a serem iluminadas. Precisamos compreender isso numa criança, mas precisamos compreender o que Jesus quis dizer. E mais uma vez, o Evangelho segundo a percepção espírita, segundo a visão espírita, neste mesmo capítulo, agora o item é 18, Instruções dos Espíritos, eles irão nos explicar
Porque quando Jesus se referiu à criança, à semelhança de uma criança, além do que está posto no início do capítulo, que é uma simbologia de ternura e candura, diz que Jesus naquele momento quis referir-se a todos nós, infantis ainda, intelectualmente, espiritualmente, e não infantil no corpo físico. Até porque, segundo o Evangelho, seria impossível, ou difícil, ou delicado, Jesus atingir com suas palavras mais profundas uma criança ou uma alma, um ser espiritual, ainda vestindo uma veste infantil. Porque ela tem a sua limitação. Guardadas as devidas proporções, nós sabemos que existem crianças que parecem adultos, dizem palavras que a gente não acredita, ou até tem surtos e lembranças de outras existências. Ô minha mãe, eu me lembro quando eu trocava fralda sua. E a mãe dirá, coisa de criança, menino tem imaginação tão fértil, mas não é. Ela está tendo uma lembrança passada, mas ela talvez não saiba que é uma lembrança passada, ou às vezes até sabe e nos diz. Como aconteceu certa vez, lembro muito bem, eu era adolescente, nem sempre tive 45 anos, estou acabado, não estou? Mas um dia eu era adolescente. E era década de 80, outro dia. E estávamos no carro, eu, minha mãe, meus dois irmãos menores, bem menores do que eu. Quando meu pai fez então uma curva muito mal feita, entrou assim, e minha mãe reclamou, que toda mulher que está, né, na carona reclama, né? Ah, cuidado, vai bater! Faz aquele escândalo, né? Quase segura no volante, pisa, freia também, sem ter o freio e tal, e grita, e cria aquela confusão. E meu irmão, que é o caçula, disse assim, minha mãe, a senhora está com medo de morrer? Não tenha medo não, eu já fui seu pai. Ele nunca havia ido a uma evangelização espírita. Ele nunca tinha assistido a uma palestra. Ninguém nunca tinha referido-se a ele sobre reencarnação. Mas eu nunca esqueço. Minha mãe silenciou. Aliás, todos nós fizemos um silêncio barulhento. Conhece o silêncio barulhento? Até os pensamentos de qualquer coisa você percebe. Assim somos nós. Somos espíritos antigos. Então Jesus quis se referir a todos nós infantis ainda nesse sentido de conduta, de comportamento, de percepção. Às vezes, como já tive uma experiência, uma amiga minha, ela me convidou para almoçar em sua casa, e chegando na hora do almoço, e sentamos, e aí logo depois do almoço, teve o momento da sobremesa, o melhor momento, né? Melhor do que o almoço. Tem gente que guarda uma parte do estômago para a sobremesa, né? Come pouco, você pensa que é educado, mas depois come a sobremesa inteira, de preferência, né? Então eu vi essa mãe brigando com a filha, mas elas estavam brigando, disputando um pedaço do chocolate que era a sobremesa. E eu não sabia quem era mais criança, se era aquela mãe que à época tinha 36 anos, ou aquela criança que tinha 9 anos. E eu olhei aquela cena e disse, meu Deus, o que aconteceu? Quem será a mãe de quem? Ou será que existe alguém aqui adulto entre elas duas? Uma com 9, outra com 36. Então nós somos espíritos imortais, que já tivemos várias vivências, várias existências, portanto, e experiências. Naturalmente, então, Jesus se refere a essa nossa infantilidade espiritual, de não compreensão, de não aceitação da vida, essa nossa rebeldia, essa nossa imaturidade. O convite, então, para que a gente possa ter direito a esta herança chamada Reino dos Céus, temos que nos assemelhar, e se assemelhar não é ser igual, é ser parecido. Há uma similitude. E essa semelhança, no caso, não é física. No caso, é justamente dupla. Uma delas é ser semelhante à ingenuidade. Aí sim podemos dizer, a criança, ela é ingênua. Assim como às vezes alguns de nós adultos crescemos, fazemos 40, 50, 60, ainda nos tornamos ingênuos, muitas vezes, no comportamento. Seja no comportamento bom, bem, no comportamento reto, ou até quando temos um comportamento maldoso. Porque somos ingênuos e achar que ninguém está vendo. Nem Deus, numa linguagem judaica cristã, nem os espíritos, numa linguagem espiritista, nem mesmo as outras pessoas que têm suas experiências e olham para a gente assim, quem não te conhece é que te compra. Você pensa que está sendo, né? Dando uma volta no outro, mas o outro deu 3 voltas em você e você não percebeu. Ingênuo, né? Não percebeu que o outro é mais sagaz, às vezes. Sagaz é pesado, mais experiente, mais vivenciado. Que às vezes
é um conhecedor sem ter feito uma faculdade para profundo da alma humana. Quantas vezes a gente diz, a gente se acha verdadeiros psicólogos, que a gente compreende. Temos que ter o cuidado com o julgamento e com a condenação. Mas a gente conhece o fulano, a fulana, como diz o popular, ao arriar das malas, ao arriar da bolsa. Mas às vezes também nos enganamos. Julgamos que é mal e a pessoa é ótima. Ou às vezes julgamos que a pessoa é boa e a pessoa ainda tem sombras, como cada um de nós, que ainda nos encontramos a caminho da luz. Então o primeiro convite é esse, que a gente possa se assemelhar a uma criança no processo da ingenuidade, no processo da candura, de sermos suscetíveis a ser moldado o caráter. Segundo o Livro dos Espíritos, na questão 383, se não nos falha a memória, ali Allan Kardec faz um questionamento aos espíritos a respeito por que a criança chora quando é bebê. Veja, aquele que estudou, aquele que leu o Livro dos Espíritos, por exemplo, ou aquele às vezes que é espírita de muito tempo, mas não deu a oportunidade de se perceber um Livro dos Espíritos na leitura ou nos estudos, às vezes a gente não percebe que Allan Kardec, existe esse capítulo, e o subitem fala da infância, a utilidade da infância para o ser espiritual. E ele teve essa preocupação, por que a criança chora? Para quê? Qual a função? Qual o sentido? E os espíritos então vão responder para Allan Kardec que Deus permite que isso aconteça para que a mãe, o pai, os adultos responsáveis possam se condoer de compaixão, possam ver nele a genuidade, a fragilidade. Porque se enxergassem nele, por exemplo, um desafeto do passado, seria mais difícil. E via de regra, segundo a mentora João de Ângeles, a grande maioria esmagadora de nós somos desafetos do passado, uns dos outros. Portanto, os nossos pais, nossas mães. Lógico que existem aquelas afinidades. Às vezes tem um filho que reclama, né? Seu filho chegou. Olha, é mais do que um ciúme. É uma lembrança do passado. Ele não esqueceu, não perdoou. Seu filho, e às vezes não é o filho, o irmão que diz isso, não. Às vezes é o marido ou a esposa, né? Sua filhinha está aí. A esposa dizendo para o marido com relação. Aí a psicologia freudiana vai dizer, a questão feminina e tal. E aí se limita a relação da libido, quando na verdade é uma perspectiva, uma estrutura transpessoal. É um ser que teve uma vivência com o outro, né? Ou quando se é bebê, olha a coisa mais linda, dormindo, guti, 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 a mãe carrega ele aí, pá, dá um tapa no rosto. Aí tem sempre alguém, tem gente que gosta de ser metralhador assim, ó. Se fosse meu filho, eu dava logo um tapa, não crio cobra para me morder. Eu nunca vi cobra morder, na verdade, né? Mas o povo fala assim, né? Não crio, minha filha, mostre logo que você é a mãe. Essa pessoa está na infância espiritual, ao qual os espíritos chamam atenção no item 18 ao 21. Porque ela não compreende assim. Então, mostre quem é a autoridade, quem é que manda. Porque amanhã depois, minha filha, filho criado, vocês concordam com isso, é? Ave Maria. Então, na verdade, esse ser que deu um tapinha, ele teve um surto, provavelmente de lembrança de um passado com você, mas ele está limitado ao corpo físico. E qual é o nosso papel? Meu filho, não bata em mamãe. Mamãe lhe ama muito. Se eu lhe fiz algo mal, me perdoe. Eu sei que você está me entendendo mais do que a gente supunha. Porque a gente acha, coitado, inocente, não entende nada. Nada disso. Pequenino assim entende tudo. Olha como ele está olhando. Olhou para mim, olhou para mim. Está vendo, minha mãe, que eu lhe disse? É que vocês não captaram, ó. Captei aqui. Então, na verdade, eles sabem, percebem tudo. Por isso a gente conversar. Elas percebem, compreendem. Eu me lembro que uma vez eu fazia um trabalho espírita e falava, e eu dizia com relação que muitas vezes os nossos filhos, quando mentem, eu já lhe ensinei a mentir alguma vez, menino. Você se respeite, procure seu lugar. Ou quando vai à escola e pega aquele boletim tricolor, né? Azul, vermelho e branco. O que é isso, André? O que é isso, Catarina? Vou na sua escola saber o que está acontecendo. Chega lá, reclama e tal. Eu quero saber por que a escola não me disse isso com antecedência. Não, pai, eu lhe disse com antecedência. Procurei, liguei para o senhor, não consegui. Não teve nenhuma ligação? Não ligamos, nunca conseguimos. E por que não mandou um comunicado? Mandamos 3, o senhor assinou os 3. Eu não assinei nada. Só um minutinho. Ô, Cristina, pega ali a pasta de André.
Aí vem a pastinha de André quando abre aqui, pai, 3 comunicados. O senhor reconhece essa assinatura? Sabe o que é isso? Código Penal Civil Brasileiro. Artigo 171. O que é isso? Estelionato. E com uma destreza, rapaz, coisa linda, perfeita. Pode assinar pelo pai, cheque, tranquilamente. E aí, assim, eu vou pegar e vou quebrar a cara dele. Ele vai, calma, pai, diz a pedagoga, né? É alguma coisa que precisamos verificar, portanto, não tem nada por trás, não. Me faz passar vergonha, chegar aqui e perguntar isso. Chama ele aqui agora, eu não me arrebento agora, que eu estou aqui na frente da sua professora. Isso fez pós-graduação em Harvard, viu? Fala alemão, francês, tem doutorado. E é o pai que fez doutorado, não é o filho, não. Eu vou quebrar sua cara. E aí faz aquele escândalo. Calma, pai, diz a pedagoga. Meu pai, pelo amor de Deus, eu já lhe ensinei a mentir alguma vez? Aí talvez quando alguém liga lá para casa, quem quer falar com meu pai? João? João quer falar com meu pai? O telefone está quebrado, meu filho, está ouvindo? Estou ouvindo bem, é João, não é? João, meu pai, né? Não, meu pai não está aqui não. Não está não, meu filho, eu vi ele entrar em casa, não chegou na sala ainda não. Aí, meu pai, que mico que eu paguei, ó. Tá vendo o senhor? E aí, às vezes, aí eu falando isso na plateia, uma criancinha viu, tá vendo minha mãe que a senhora faz comigo? Eu acho que a mãe quis virar um avestruz naquela hora, né? Se esconder. Então, bem-aventurados as crianças, né? Que tem essa pureza de dizer as coisas na lata. Faz gente assim, não pensa. Aí é ingenuidade. E às vezes a gente se torna adulto também assim, né? Aí a gente vê que aí é aquela infantilidade espiritual, que a gente não pensa no que fala, né? E aí diz, machuca, pergunta, etc e tal. Então Jesus também vai falando pra gente, para todos nós que ainda somos assim, carentes, frágeis. Porque a alma humana, ela não é má. Ela é frágil. Por desconhecer a lei. Por não compreender a lei. Ou às vezes, como alguns de nós, acredito que nesse salão, encarnados pelo menos, nós já conhecemos as leis. Quantos de nós já assistimos aqui uma centena de palestras? Participamos da Universidade Livre do Espírito. Já vimos aqui palestra de fulano, beltrano, ciclano, etc e tal. Alguns de nós aqui estamos aqui há 5, 10 anos. Então já conhecemos. Mas temos dificuldade ainda. Limitações de colocar em prática a reflexão que o Evangelho nos convida. E a gente percebe então a nossa infância espiritual nesse momento diante da dificuldade, das nossas limitações em vencer nossas sombras. Naturalmente, porque a gente ainda não se conhece. A gente pensa que se conhece, né? Quando a gente fala aquela síndrome de Gabriela. Hoje é até bom falar isso, porque antes quando a gente falava síndrome de Gabriela, só o povo acima de 40 entendia, né? Mas agora passou a novela, então aí todo mundo sabe. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, Gabriela e meus camaradas. Não mudo, eu sou assim, não adianta, olha, pode dizer o que for, eu posso tomar passe, ir para desobsessão. Eu sou, nesse particular, eu não mudo. Ave Maria, criatura, calma. Só estou perguntando o que é que você tem. Eu estou ótima, por quê? Algum problema? E a gente pensa, então, precisamos nos conhecer de fato, verificar as nossas sombras, acolher as nossas sombras, amar as nossas sombras, não no sentido de cultuá-las, mas no sentido de transformá-las, iluminá-las. E só é possível iluminá-las a partir do momento que eu admito, que eu aceito essas minhas máscaras, essas minhas subpersonalidades. Máscara, eu, você, todos nós possuímos. O problema não é tê-las. O problema é compreendê-las, identificá-las, saber que estamos utilizando e não mentir para nós mesmos. Então, essa segunda parte do Evangelho vai dizer, neste sentido, as nossas carências espirituais. Portanto, a gente tem que ser puro de coração. E pensando sobre isso, eu imaginava algumas questões para falar, além do Evangelho, além do Espiritismo, né? Além da criança e da própria adolescência, que a gente gostaria de comentar também. Mas eu me lembrava, então, de uma obra chamada Segredos da Vida, de doutora Elizabeth Kübler-Ross. Muito conhecida, justamente por falar da tanatologia da morte, né? Então, ela é uma médica, psiquiatra suíça, radicada nos Estados Unidos há muito tempo, desencarnou nos anos 2000, no início dos anos 2000, se não me falha a memória, mas ela ficou muito conhecida, pequenininha, um biotipo um tanto quanto estranho, esquisito, as pessoas olhavam, e aí, no nosso julgamento, não dá nada pela criatura, e a criatura
era um poço de conhecimento, de sabedoria, de informação, mas com suas sombras também. Mas deixou um legado fabuloso, muitas obras, e obras importantes e de fácil acesso à linguagem, inclusive. É alguém que não fala o mediquês, o psicologês, o economês. Já viu, você assiste lá o Jornal da Globo, o cara fala um monte de coisa, você não entende nada, né? Aí fala o economês, o psicólogo às vezes também fala, né? O médico também fala. Então a gente precisa falar uma linguagem para que o outro possa compreender. Porque senão não há comunicação. Eu vou entrar na minha fogueira da minha vaidade e não fiz o mais importante, o principal. Elizabeth, ela conseguiu isso em suas obras. Então, uma das obras são Os Segredos da Vida, um livro que ela escreveu de uma forma muito curiosa, porque logo depois que ela teve um AVC, acidente vascular cerebral. E ela que ensinou as pessoas a entenderem, compreenderem, a aceitar a morte, ela se viu numa situação e perguntou, mas por que eu tive isso? Agora a morte vem, a morte não veio. Aí ela foi se curando, aspas, do AVC, começou a fazer alguns movimentos. Quando ela recobrou seus movimentos psicomotores, resolveu escrever junto com um médico que tinha sido seu aluno na faculdade de medicina, que agora era seu discípulo e amigo, e escreveram então Os Segredos da Vida. É um livro fantástico, ele é dividido por temas, amor, relacionamentos, entre tantos outros. Eu me lembro de uma das histórias que era uma manhã, um inverno muito acirrado nos Estados Unidos. E naquela estrada estava a neve começando a cair. Aliás, os meios de comunicação, a internet, o rádio, a TV, havia dito que ia ser uma verdadeira nevasca, que ninguém saísse de casa, porque ia ser muito perigoso. E que buscassem, inclusive, se estavam fora de casa, não ir para lugar nenhum, ficassem ali onde estavam mesmo. De tão perigo que seria aquela nevasca. Mas aquela senhora, muito bonita, elegante, classe média alta, estava na pista e não havia escutado o rádio. E ela vinha na direção quando de repente o seu carro quebrou. E ela parou e disse, meu Deus, e agora? O que é que eu faço? E ela pegou, tentou ligar o celular e não tinha sinal. Lá também tem problema de sinal, tá vendo? Não é igual aqui não. Lá também. E aí, resultado, ela começou a tentar ligar, não conseguiu, ligou o rádio. Aí ela ouviu, né? Vasca se aproximando, ficou nervosa. Ela não sabia o que fazer. E na verdade, quando ela percebeu, foi o pneu que furou. E ela ficou nervosa, saiu do carro, rodando para lá e para cá. Estava tão nervosa que ela não conseguiu perceber o lugar que ela se encontrava. Quando de repente veio surgindo um homem que ela não percebeu. Um sujeito assim, um tanto quanto popular, um rosto diferente, suado, umas roupas muito simples, meio sujas. E ele vinha andando, e quando ele percebeu aquela senhora à distância, ele começou a andar a passos mais largos ainda, mais largos. Quando ela percebeu, ela se assustou, ela fez, e agora o que eu faço? E então ele se aproximou dela e disse, e ela entrou no carro antes dele chegar, e trancou, ele bateu. E ela aí fez de conta que não viu. Ele, pá, 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 pá. Aí ela se assustou, ela fez, meu Deus, é um estuprador, vai me matar, vai me violentar. Porque o povo é assim, mulher é pior ainda, né? Mulher é uma coisa de louco, né? Acha que tudo vai acontecer, né? E aí ela fez, ela fez, senhora, ela aí abriu o vidro devagarzinho e fez, pois não, eu gostaria de lhe ajudar. Não, não estou precisando de ajuda não. Tá assim, senhora, seu pneu está furado, eu quero lhe ajudar a trocar o pneu. E ela que havia julgado, né? Ela fez, ele deve estar chegando aí com alguma artimanha, vai querer trocar o pneu e vai me assaltar. Não, moço, não, já liguei para o meu marido. Senhora, nessa região aqui, celular costuma não pegar. Tem sinal aqui, não pega muito bem. Mas não precisa assim. Senhora, me dê as chaves. Não precisa. Senhora, me dê as chaves. Não. Me dê as chaves, senhora. Tome. Ele pegou a chave. Abriu a mala. Tirou o step. Step é, como diz na Bahia, o pneu de socorro, né? Tirou o step. Tirou o triângulo. A sinalização aqui na Bahia chama triângulo mesmo, né? E é triângulo, né? Aí foi lá, armou tudo direitinho. Trocou. Muito ágil, habilidoso. E ela estava lá rezando, meu Deus, me ajuda, afaste esse homem daqui, Senhor, pelo amor de Deus. Aí ele chegou, ela fez, e agora, Senhor, ele vai me violentar. Ela só pensava naquilo, acho que ela estava com vontade, né? Ela só pensava assim. Aí, pois não, as chaves, senhora. Senhora, a senhora siga a viagem, daqui a uns 150 a 200 metros, vai encontrar um posto de gasolina. Estacione, aguarde.
porque eu vejo que a senhora não está com pneus próprios nem com as correntes para o pneu. Não vai levar muito, é perigoso. Por gentileza, pare e aguarde. Lá a senhora pode ligar, de fato, para o seu marido. Bom dia, senhora. E saiu o homem. Ela ficou estarrecida. Disse, meu Deus, ele não me violentou. Ó, como estava a cabeça dela. Aí ela se tocou que ela não deu um bom dia e não agradeceu. Ligou o carro, e foi até perto dele. Moço, por favor. Desculpe, eu nem lhe agradeci, muito obrigado. De nada, senhora. Moço, você vai para onde ele dá? Não se preocupe, eu vou cortar caminho aqui, é perto, eu já estou indo para o meu trabalho. Mas, moço, por gentileza, eu gostaria de lhe ajudar. Não precisa, senhora. Não, peraí, pare um pouco. Ela andando devagarzinho, ele andando. Ela, por favor, o senhor pode parar, moço? Tá, senhora, pois não, que eu estou com um pouco de pressa. A senhora tinha que ter pressa também, vai levar. Não, senhor. Deixa eu lhe ajudar. Eu preciso lhe pagar, o senhor fez um serviço. Então, eu preciso lhe pagar. Quanto custa? Nada, senhora. Não, você pensa que eu não tenho dinheiro, né? Que eu não quero lhe ajudar. Eu posso lhe ajudar, sim. Pode dizer. Ela já não teve mais medo. Abriu a carteira na frente dele, mostrou os dólares. Como diria minha tia, o dólar. Minha tia fala no singular, né? E quando ela fala o dólar, é muito dólar, né? E aí ele, não precisa, senhora. Pode guardar sua carteira. O senhor acha que esse dinheiro é pouco? Não tem problema. Diga, assina um cheque para o senhor. Senhora, não precisa. O que eu fiz pela senhora, eu faria por qualquer pessoa. Então não precisa, fique tranquila. Não, moça, mas eu preciso de pagar. Senhora, a senhora quer mesmo ajudar? Quero sim. Ao encontrar uma pessoa que precise muito, o que a senhora pensou em doar para mim, doe para essa pessoa. Com licença, um bom dia para a senhora. E saiu. Ela se envergonhou. Meu Deus. Senhor, o que queres de mim? Eu que julguei, condenei esse sujeito. E ele é uma pessoa boa. Eu condenei ele, julguei pela aparência física, pelos trajes. Achei que ele era um assaltante, um marginal. No entanto, ele foi bom, Senhor. E ainda me deu uma outra lição. De simplicidade, de doação, de humildade. Ficou pensando, diz o carro. O posto chegou, parou, pediu para abastecer o frentista. Pediu que tirasse as correntes e colocasse correntes para poder, se fosse possível, depois que a nevasca passasse, ela continuar a viagem. E foi então uma espécie de loja de conveniência, uma pequena lanchonete no posto. Deixou as chaves com ele. E chegando lá, ela viu um lugar muito simples, muito acolhedor. Ela então foi até o banheiro, perguntou, por favor, toalete. Uma dama fala assim, né? Toalete. Tá? Por favor, senhora, ali. Muito obrigado. Quase que ela disse, merci, em francês, né? E vai lá. Aí chegando lá no toalete, ela aí foi. Uso do toalete. Uma jovem garçonete simples, percebendo aquela madame, aquela nobre senhora bem vestida, ficou com vergonha. Entrou, chegou lá, senhora, lhe trouxe aqui uma toalha para a senhora enxugar as mãos. Não, mas aqui tem papel toalha. Não, senhora, por gentileza. Ela ficou imaginando, a garçonete, que a senhora não fosse lidar muito bem com papel toalha e disse, poxa, queria agradar, queria recepcioná-la, acolhê-la, queria ser uma pessoa, né, solidária, receptiva. E a senhora agradeceu, enxugou as mãos. Vejo que você está grávida, menina. Estou grávida, senhora. Quantos meses? Saíram do banheiro conversando. Quase 9 meses, senhora. Acho que já cheguei a ter 9 meses. A qualquer momento eu vou parir. Nossa. Por gentileza, você pode me dar um cafezinho? Ah, pois não, senhora. Ela foi até lá, pediu a moça um cafezinho, veio até a mesa, limpou, colocou um vaso de flores para deixar mais acolhedor, porque era um lugar para ela diferente do que ela frequentava, provavelmente. Ela quis fazer com que ela se sentisse à vontade. E trouxe o cafezinho, pois não, senhora. Mas continue, menina, delicioso. Foi você que fez? Não, não, foi minha colega. Minha colega faz um excelente cafezinho. Ah, diga ela que estava ótimo, realmente. Mas você está trabalhando por quê? Você está assim grávida? Ah, senhora. A senhora sabe que a saúde é muito cara. Então, para pagar o hospital, para eu parir, custa não sei quantos dólares. E eu e meu marido ainda não temos essa quantia. Então, temos que trabalhar até o último momento. Para que a gente possa ter o nosso filho. E ela disse isso. E aquela mulher foi tomada de compaixão. E lembrou do que o homem havia lhe dito. Ao qual ela não sabia sequer o nome. Ela ouviu. Aquela senhora conversou, dialogou, explicou. E elas começaram a conversar papo de mulher, como diria minha tia, papo de mulherzinha. Ah, quando eu pari foi assim e tal, não sei o que. Começou aquela conversa de comadre. E ela disse, quanto custa? Aí disse, $1.
o café? Ah, poxa, estou sem trocado. Aí ela pegou uma nota de $100 e disse, por gentileza, não tem trocado, senhora? Não, não. Só tenho esse. Ela tinha trocado. Aí ela pegou a nota de $100 e foi lá pegar o troco. Voltariam quantos dólares? 90. Pegou o troco. Quando ela voltou, a senhora já não estava mais lá. Ela fez, senhora, saiu. E a senhora deu tchauzinho, entrou no carro e foi. E ela, meu Deus do céu. Nem Michael Jackson deu uma gorjeta tão grande assim. Olha que ele gastava, viu? Aí ela guardou. Mas ela foi limpar o quê? A mesa. E quando ela foi limpar a mesa, debaixo da xícara, tinha um pequeno envelope. Estranho isso. Quando ela abriu, tinha um bilhete. E no bilhete dizia, alguém me pediu que lhe desse esse dinheiro. Que quando encontrasse alguém que precisasse mais, lhe desse. E ela deixou um cheque assinado, exatamente, a quantia que era para ela ir para o hospital. E não mais trabalhar. E ainda mais um trocado, $99. Ela ficou sem entender nada. Estava com muitas dores, na verdade, ela não podia mais trabalhar. Ela estava ali mesmo porque precisava. Pegou o dinheiro, fez como algumas mulheres, guardou no califão. Para os mais jovens, califão é um sutiã, tá? Aí guardou no califão. E saiu, procurou o gerente, disse, olha, fulano, e hoje, infelizmente, eu vou para casa, não vou trabalhar. Por que está sentindo dor? Não, eu vou lhe dizer que eu não vou mais trabalhar durante o período. Como você sabe, eu estou gestante, estou nos dias de parir a qualquer momento. E não tenho condições de trabalho. E como hoje eu ganhei uma boa gorjeta e completou o dinheiro para que eu pudesse, então, eu estou com muitas dores, estou indo embora. E lhe peço desculpas, por favor. Não. Assim que você parir, já estiver em condições de trabalho, venha trabalhar. Porque pessoas como você, educada, trabalhadora, fiel, nós precisamos. Está garantida a sua vaga, mesmo que eu tenha outra pessoa e coloco não outra pessoa para fora, mas você e a pessoa, por favor, vá, descanse, minha amiga. E ela foi. Frio, muito frio, colocou seu casaco, não era um casaco de vison, mas era um casaco para frio. E foi para casa. Chegando em casa, fez um pequeno asseio. E deitou-se com seu barrigão, sentindo, e começou a conversar com a sua criança. De repente o seu marido chegou, ela ouviu e disse, já chegou, filho? Ele, já, sim. Ele tomou um banho. Vou colocar alguma coisa, não precisa, já me alimentei. Então venha deitar, já estou indo. Ele foi, deitou, deu um beijo carinhoso nela. E aí se cobriu e ficou. Aí de repente ela faz, eu tenho uma coisa para lhe contar. Ele disse, eu não vou precisar mais trabalhar. E você também não trabalhe tanto assim. Mas por quê? Já conseguimos o dinheiro para que a gente possa ter a nossa criança. Mas como assim conseguiu? Virou logo, né? Ela fez, eu vou lhe contar. E aí ela começou a contar a história para ele. À medida em que ela contava a história, ele começou a se emocionar. Qualquer um, talvez, se emocionaria, né? Com a generosidade daquela mulher. Com tudo. Ele chorava e as lágrimas caíam copiosamente. E ela disse, você está chorando, filho? Por quê? De alegria, né? Ele fez, de agradecimento. Ela fez, mas por quê? Ele disse, por nada. Na verdade, este homem foi aquele homem que ajudou aquela senhora de uma maneira pura de coração. Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração, que fazem sem nada esperar, que querem mudar a si, mudando o mundo, mudando a si mesmo, e não querendo mudar o outro. É importante na vida isso. Compreendermos que precisamos a cada dia fazer uma análise de nós mesmos. Quem sou? Isso é importante. De onde eu venho? Para onde eu vou? Compreender essa ciência maravilhosa chamada Espiritismo, que vai tratar da origem, da natureza, da destinação de quem? De quem? Nossa, muito bem. Porque diz lá no livro dos Espíritos, mas quem são os Espíritos? Não? Nós mesmos. Porque uma entidade espiritual, na mediúnica, falou isso. Parece que a entidade é alguém, né? Superior. E às vezes até um espírito carente como nós também. Ou às vezes ele está mais avançado. Mas, querendo ou não, ele é espírito. Que nem nós o somos também.
Então, o primeiro passo é ser quem sou, nos identificarmos a nossa natureza. Eu não sou Gleidson, eu estou Gleidson. Eu não sou homem, estou homem. E isso não mexe com a minha masculinidade. E isso, mesmo que eu tivesse uma orientação sexual homossexual, também não mexe com a minha orientação sexual. Então, não importa se sou homem, se sou hétero, se sou homem, se sou mulher, mas compreender que eu estou, naquele momento, no exercício daquela sexualidade. Eu estou pai, estou mãe, mas antes de tudo eu sou espírito imortal. Então precisamos nos enxergar, nos percebermos, não como espíritas, mas como espíritos. E compreendendo assim que existe uma lei de causa e efeito, e que precisamos ter cuidado com o que a gente sente, com o que a gente pensa e com o que a gente fala, com as nossas ações do cotidiano. E entender que a pureza dessa criança aclamada por Jesus é essa possibilidade de moldar a nossa própria personalidade. Por isso a importância da infância, na utilidade da infância para o ser espiritual, conforme, a partir da questão 383 do Livro dos Espíritos, podem chegar em casa e dar uma observada. E ele vai dizer então, que é na infância, na primeira infância sobretudo, que a gente vai imprimir os caracteres. Parece até que tinha computador na época, né? E quando fala imprimir caractere, eu fico pensando em impressora. Ou então a jato de tinta. É matricial, isso quase ninguém conhece, né? Matricial, coisa antiga. Então, a gente fica imaginando. Né? Imprimir caractere parece que é imprimir letra. Mas é caráter. Reformular nossa persona, nossa personalidade. Então, quando você é criança é mais fácil. Eu preciso amar, eu preciso tocar o meu filho, o meu sobrinho, a minha sobrinha, o meu neto, sobretudo na primeira infância. E já na primeira infância já começa a dar alguns limites. Não. Ele precisa entender ou não. Ele não pode com coisa mais linda, como é que é. Ele grita, quando ele quer dar uma mamadeira, meu Deus, tá só chore mais. Ali, o pai está pedindo comida. Não chore, meu filho. Sua comida. Já começa. Uma vez perguntaram para Montessori. Montessori é uma grande educadora, para quem não sabe, italiana. Aí foram perguntar para ela, quando eu devo começar a educação do meu filho? Quantos anos ele tem? 9 anos. Está 9 anos atrasado. Por quê? Então, quando ele nasceu, não. Na gestação já começa o processo reeducativo. E Montessori, então, parecia que já seria uma psicóloga transpessoal. Porque o ser espiritual ali, reencarnante, está presente diante da nossa conduta diária. Diante do nosso comportamento. Então, o que eu digo, o que eu grito, o que eu sinto, irá influenciar. E se ele é um desafeto do passado, ele vai dizer o ditado popular e baiano. Quem não te conhece, quem te compra. Ainda é capaz de dizer para o mentor espiritual, é aí que eu vou reencarnar, tá vendo você? Eu lhe disse, é para aí, ó, como é que é a situação. Você quer que eu vá de novo? Não vai dar certo isso. Vai, meu filho, vai dar certo. Então a gente já desde a gestação, a gente sabe que a ciência material fala que no período perinatal é possível conversar com o bebê, que há influências. Toda emoção e sentimento que a mãe sente, ela transfere para o bebê. Não vou nem falar aqui do óbvio, né? Bebida alcoólica, comidas, ingestão de álcool, que também a gente sabe que há uma influência. Comportamento, mais ainda. Então a casa, se há indiscussão, se não há paciência, se não há tolerância, se não há parceria, cumplicidade, ela já aprende desde antes de nascer, reencarnar, literalmente, de romper, ela já está ali aprendendo com os nossos exemplos, ou questionando os nossos exemplos. Então, pequenino, eu já converso com ela adormeceu, tem um diálogo. Se ela é inquieta, eu preciso compreender o que é essa inquietude, pode ser um processo obsessivo. Então, ela está ali chorando muito, eu preciso dialogar, eu preciso fazer o evangelho. Se ela já cresce, eu já vejo que ela é uma criança que eu tenho difícil. Quando a gente fala criança difícil, que é difícil de aceitar, de entender, né? Por mais educação, o limite que eu dou, parece que ela grita mais, enfrenta. E eu preciso dar o limite, dizer não. E quando ela adormecer o corpo físico, ir até a cama, até o berço, seja lá o que for, dizer, mamãe lhe ama, papai lhe ama, me perdoe se existe alguma coisa que eu cometi com você. Porque a gente acha que não, né? Filho, a gente não imagina que ali está um assassino nosso, ou que a gente é assassino dele. Alguém que nos vilipendiou, nos roubou, tirou, ou nós que tiramos dele e agora estamos devolvendo para ele. Alguns filhos dizem, eu não pedi para nascer.
Me pariu porque quis. Agora se vire. Tem filho que diz isso, né? Para um pai é horrível, para uma mãe mais horrível ainda, né? As mulheres são mais sensíveis. Quando escuta certas coisas, dói. Uma dor quase aqui na alma, dores da alma. E como entender? SOS Família, um capítulo que fala família, literalmente. A mentora Joana de Anjos vai nos avisar que, por exemplo, uma filha adolescente que a gente tem, e diz assim, minha mãe, eu vou para a festa hoje de camisa. Já viram festa de camisa? É horrível, não queiram ir não. Sai para onde vai de camisa? Você já falou com seu pai? Não falei não, mas eu vou. Quem lhe deu a camisa não importa, ganhei de presente. Você não vai não. Eu quero ver que eu não vou. Eu tô para ver, estou contando os dias dessa festa, estou lhe comunicando que eu vou. Mas menino, o que é isso? Vou falar com seu pai. Pode falar. Aí o pai chega com aquela autoridade paterna. Que história é essa que sua mãe me disse, rapaz? Você vai pra festa? Se for, vou lhe arrebentar você, vai ver, vou virar sua cara pro outro lado. Já viram isso? Fica imaginando, né? Parece desenho animado, a cara pro outro lado, assim. Você não vai para lugar nenhum que eu estou lhe dizendo. Eu vou sim. Ah, quero ver. Se você vai passar por cima do meu cadáver. Se for possível, eu passo. Pá, pá. Pode bater, vai, bata mais. É só isso que você sabe fazer? Bata. Mas menino, onde foi que eu errei? Eu lhe dou tudo. Pago inglês, francês, balé, tudo para você. O que eu não tive, eu faço. E você me trata assim, sua mãe? Que coisa. Eu vou. Se eu não for, se eu permitindo, eu vou fugir. Bote cadeado na janela, porque eu vou partir pela janela. O que é isso, menina? Se você for, vou arrumar suas malas. Pode colocar dobradinha na porta de casa, viu, por favor? Eu nem volto mais também. Aí, às vezes, ela vai, não vai. Cada família é uma família. Mas sempre tem uma irmã, né? Que é assim, se fosse comigo, é sua filhinha, né? Você só faz, se fosse eu. Tem sempre aquele que bota lenha na fogueira, né? E ele às vezes não entende por que que essa filha, que de fato desde pequena ele amou mais, teve um carinho diferente, colocou no colo, achava linda ou lindo se é um menino, e depois cresceu, por que que ficou assim? E quando ele vira adolescente a gente diz que virou o quê? Mas eu engano, não é aborrecente, não. Ele é adolescente. Encontra-se uma idade própria para poder passar por isso. Vai fazer como? Aos 45 anos, vai ficar nessa situação? Aos 60, como alguns são, ainda? Não, essa é a fase de passar, não tem outra. Tem que ser nessa fase. Agora, o interessante é porque, como pode? Era tão bonzinho, até os 9 anos só tirava 10. Até a sexta série tirava 9. Daí diante foi uma desgraça. Recuperação, 5 matérias, perdeu o ano. Não sei o que é que eu faço para essa criatura estudar. Como é que muda assim? Era tão bonzinho, carinhoso, afetuoso, e agora parece um capeta. Aí completou 15 anos, está me aborrecendo, seu aborrecente. Allan Kardec perguntou sobre isso? Sim ou não? Sim. Por que que o ser, na adolescência, aparece... Ele não usa aborrecente, graças a Deus, né? Naquela época não tinha esse termo ainda. Mas por que que o ser parece que muda de personalidade? Que ele fica diferente? Por caso? Aí os espíritos respondem. Porque eles estão recobrando, na verdade, a sua verdadeira personalidade. É um dos textos mais longos que existem. Está nesse capítulo da influência da infância. Aí ele vai explicar que, na verdade, quando ela atinge essa adolescência, ela está recobrando a sua persona das suas últimas existências. Por isso a importância da primeira infância, amor, carinho, limite. A segunda infância, o limite mais acirrado. É evangeloterapia, às vezes uma palmoterapia, não espancadoterapia. É até mais difícil de falar, né? Tem gente que bate em qualquer lugar, na frente de qualquer pessoa, me respeita, sou seu pai, rapaz. Vou deixar a criança me dominar, depois cresce pra cá, pensando o quê? Tá pensando que eu sou uma bestalhada de sua mãe, é? Já chama a mãe de abestalhada na frente da criança. Às vezes é a mulher, né? Eu sou o lerdo do seu pai, o panaca do seu pai. Aí tá dizendo pra criança, quando você tiver marido, namorada, esposa, chama de panaca também. Por exemplo. Aí depois assim, eu dei tudo, dei o meu exemplo, educação, eu sou trabalhador e você assim, irresponsável. Aí não percebeu que ela ensinou muita coisa boa, mas ensinou muita coisa complicada. Autoritarismo e não autoridade. Austeridade ou alteridade. Não ensinou isso, ensinou, né? Um déspota esclarecido aqui, eu mando. E ninguém pode contrariar a minha palavra. E às vezes a gente faz isso. E precisamos enfiar outras chaves na porta
para nessa relação acontecer. Então, nesse sentido, os espíritos vão responder para a gente que, quando se atinge a adolescência, o espírito não recobra plenamente muito mais a sua pessoa anterior. Aí a importância do que eu aprendi na primeira e segunda infância, desde caráter, afeto. Por isso que melhor moldar, imprimir caracteres novos. Persona. Porque na adolescência ele vai falhar em alguns momentos, uma grande maioria de nós falhamos, mas ali ele vai ficar sempre com a consciência alerta. Minha mãe tinha uma técnica, que ela não era psicóloga, mas parecia assim, quando você fizer alguma coisa errada, lembre de mim. Eu vou estar lá dizendo, Gleidson. Aí toda vez que eu ia fazer alguma coisa errada, eu ouvia, Gleidson. Eu, Ave Maria, minha mãe. Ela me hipnotizou, sugestão, mas não tinha nenhum conhecimento. Aparentemente, né? Vai saber lá se no mundo espiritual ela aprendeu alguma coisa. E funcionou. Então funciona essas chantagens emocionais mais saudáveis. Não aquelas, eu sou sua mãe, quando você morrer, você vai dar valor. Essa não. Essa você deixa a pessoa neurótica. Isso não vale. Né? Só dá valor assim, que em 9 meses você faz isso. Eu tô toda roncha, nunca vi essa cor roncha, conhece? Uma mulher inventou essa cor roncha. E aí vai, coisa caminha. Então a criança recobra a sua personalidade, o seu caráter e essa importância. Então, bem-aventurados os puros de coração, começa com todos nós. Todos nós devemos nos espelhar para nos assemelharmos a essa coisa do ser criança. E, ao mesmo tempo, compreender que ainda nós somos infantis. Somos espíritos ainda infantis, nesse sentido da rebeldia, da incompreensão, das coisas que interessam na vida. Então, de posse desse grande instrumento chamado doutrina espírita, a gente já começa a conhecer quem sou, a minha natureza, de onde eu vim, e compreender que a minha destinação futura depende do aqui e agora. Porque não existe passado, estou aqui pagando, ninguém está pagando nada, a gente está reeducando. Reencarnação, processo reeducativo. Eu não diria nem educativo, como está lá no livro de nosso ordenário. Mas reeducativo. A todos nós, a todo tempo. Nós somos educadores uns dos outros. Então precisamos compreender isso. Então a gente vai caminhando e vai entendendo esse processo reeducativo e entender que não existe passado, nem existe futuro, mas só existe o presente. Meus queridos amigos e irmãs, que Deus nos abençoe. Um bom dia e um bom final de semana.